in this session, we are going to explore how to live the difference that Jesus makes in our workplace. Nesta sessão nós vamos explorar como viver a diferença que Jesus faz no nosso local de trabalho. First of all, we're going to look at how can you do your everyday work for the glory of God. Em primeiro lugar, vamos pensar como podemos fazer o nosso trabalho diário para a glória de Deus. How can you influence the culture and ethos of your workplace? Como influenciar a cultura, o ethos, portanto, os princípios, portanto, tudo o que informa o local de trabalho. So, as Christians, it seems to me that we often treat our lives like an orange. Como cristãos, eu penso que muitas vezes nós consideramos e tratamos a nossa vida como uma laranja. So we open the orange and we take the segments. Nós abrimos a laranja, separamos os gomos. And we say, this segment, Bible study, that pleases God. Este segmento, este gomo, estudo bíblico, agrada a Deus. Friendships with others, maybe. As amizades com outros, bem, talvez. My work, not so much. O meu trabalho não tem grande valor. The sport I play, not so much. O desporto que pratico também não é assim muito importante. Oh, going to church, that's good. Ir à igreja, esse é um aspecto importante. So we divide our lives up into little pieces. Portanto, nós partimos as nossas vidas aos bocadinhos. We divide our lives into the sacred and the secular. Dividimos as nossas vidas naquilo que chamamos vida espiritual e vida material. We don't give value to some of the things that I think God gives value to. E não damos valor a algumas das coisas que eu acho que Deus dá valor. Right in the very beginning, we see that God made all things. Logo no princípio nós vemos que Deus fez todas as coisas. So the Apostle Paul wrote about this to the church in Colossae. E o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Colosso exatamente sobre isto. In Colossians chapter 1 verse 15 he says this. E em Colossenses 1:15 ele diz o seguinte: We look at this sun and see the God who cannot be seen. We look at this sun and see God's original purpose in everything created. Nós vemos o seu filho e compreendemos o propósito com que todas as coisas foram criadas. For everything, absolutely everything, porque tudo, absolutamente tudo, above and below, visible and invisible, em cima e em baixo, visíveis e invisíveis, rank after rank of angels, grau após grau de anjos, everything got started in God and finds its purpose in God. Tudo teve o seu começo em Deus e encontra o seu propósito em Deus. He was there before any of it came into existence. Ele estava lá antes do que quer que fosse chegar à existência. And holds it all together right up to this moment. E mantém tudo unido, ligado, a funcionar até este momento. You see, everything got started in God. Tudo começou em Deus. Everything is important to God. He treats our life more like a peach, a whole. E tudo é importante para Deus. E Deus trata a coisa como mais um pêssego que uma laranja. One of the UK's politicians got interviewed recently, and she said, I have a private spiritual life. I don't think it's relevant to my job. Dos nossos políticos foi entrevistado, e é uma senhora, e ela disse: eu tenho uma vida espiritual pessoal, privada, e não penso que seja relevante para o meu trabalho. One of our journalists, who is a very committed atheist, wrote this. E dos nossos jornalistas, que é ateu convicto, escreveu o seguinte. He wrote this. He said, that is wholly inconsistent with Christ's teaching. Isto é totalmente incoerente com o ensino de Cristo. Of course, one's faith and the moral code anchored in it is relevant to one's job.
é evidente que a nossa fé e o código moral que lhe está adstrito é relevante para o nosso trabalho. It is impossible to read the Gospels in any other way. É impossível ler os Evangelhos de outra maneira. So absolutely everything is affected by our faith. Portanto, tudo, mas absolutamente tudo é afetado pela nossa fé. It can't be private. Não pode ser uma fé privada. The Apostle Paul wrote this, O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, and I remember hearing it in the Authorized Version as a young woman. e eu lembro-me de ouvir isto na versão autorizada, na versão do rei Tiago, como uma jovem senhora. But the poet Eugene Peterson translated it in a different way that made me think so freshly about it. E depois li Eugene Peterson, que traduziu a mesma passagem de uma maneira tão diferente que me fez pensar de novo e de uma maneira tão fresca sobre o assunto. So here's what I want you to do, God helping you. E aqui está aquilo que eu desejo que vocês façam com a ajuda de Deus. Take your everyday, ordinary life, Agarrem na vossa vida comum, diária, your sleeping, eating, going to work and walking around life, a vossa vida que se compõe de dormir, de comer, de ir para o trabalho e de fazer as outras coisas comuns, and place it before God as an offering. e coloquem essa vida assim composta como uma oferta perante Deus. So our everyday living is for Jesus. Portanto, a nossa vida cotidiana, diária, normal, é para Jesus. Our everyday working O is nosso for trabalho diário é para Jesus. Now, I am going to get you to do some work. Agora vou-vos pôr a trabalhar. So I want you to think about all the different people you meet at work or at college or at university or when you're retired. Gostava que pensassem nas pessoas com quem se encontram no trabalho, na universidade, na vossa vida de reformados. I want you to think about people you meet every week who are not Christians. E gostava que pensassem nas pessoas com quem se encontram semana após semana, que não são cristãos. Right, so can you take a moment to write down who they are? Podem descrever rapidamente quem são. If you counted up how many people, Se conseguiram fazer assim uma conta de cabeça, a quantos chegaram? so, Ui. so could you shout out the numbers for me? Podem gritar-me aí os números? Roughly. 20. Any more than 20? Mais do que 20? Sim. Yep. Can somebody tell me other numbers? Outros números? 30. 30? How many do you? 100 and odd. 100? Anyone got more than 100? Mais do que 100. Anybody work in a call center? Alguém trabalha num call center? You get to speak to hundreds of people. Falam com centenas de pessoas. So how many people are here Quantas pessoas estão aqui? today? How many? 50? 40? Let's say 50 for the math. Digamos, contas redondas, 50. And if you each know 30 people each week, E se cada de vocês se encontrar com 30 pessoas, digamos, por semana, how many is that? Who teaches maths? I do. How many is that? 1500 não é mau. So how many is that? About 600? 1500. 1,500 people. 1500 pessoas. Will they come to church? Virão à igreja. Will they meet Jesus? Onde é que encontram Jesus? Yes, because of who you are, because you carry the light of Christ within you. Só se encontrarão com Jesus em ti, porque tu transportas a luz de Deus em ti. You see, you are able to make a difference where you are, São, seated in amongst people.
são capazes de fazer a diferença onde estão, entre as pessoas com quem convivem. Now, I'm going to ask you another thing. Are there 3 people that you work with that you would like to meet Jesus? Deixa-me perguntar-vos também isto. Há 3 pessoas daquelas com quem trabalham que gostariam muito que chegassem a um encontro com Jesus? So would you write down their names in your notebook? Então, não se importam de escrever os seus nomes no vosso papel de apontamentos? And before the end of today, give these names to somebody here. E antes do dia terminar, deem esses nomes a alguém presente aqui And ask them to pray for you as you make a difference in their lives. e peçam a essa pessoa para orar por vocês à medida em que vão fazendo a diferença na vida dessas 3 pessoas. Because we need people to support us in this task of making a difference. Porque nós precisamos de pessoas que nos apoiem nesta tarefa de fazermos a diferença. Now, I don't know about you, but I find it quite hard to speak about Jesus. Não sei o que se passa convosco, mas para mim é difícil falar de Jesus. And I think, how can I start having courage to do this? E interrogo-me como é que eu consigo coragem para começar a fazê-lo. So at LICC, the London Institute, we have developed 6 things you can do so that you have the courage to speak about Jesus and the permission to speak about Jesus. No Instituto de Cristianismo Contemporâneo de Londres, nós desenvolvemos 6 aspectos que nos ajudam a ganhar a coragem e ter a autorização, digamos assim, para falar sobre Jesus, estes 6 aspectos que estão aqui. So the first is to model godly character. Em primeiro lugar, modelar, mostrar na vida o caráter de Deus. To do good work, the work that we do well. Fazer o trabalho que nos é dado para fazer bem feito. To show grace and love to the people we work with. Mostrar graça e amor às pessoas com quem trabalhamos. To mold or shape the culture in our workplaces. Modificar, dar nova forma à cultura no local de trabalho. To be a mouthpiece for truth and justice, to try and make something different happen. Ser um porta-voz para a justiça e a verdade, tentar que algo diferente aconteça. And of course, to speak up, to be a messenger of the gospel. É evidente ser um mensageiro da boa nova. Now, Paul wrote to the church at Colossae about making good work. Paulo também escreveu à igreja de Colossos sobre fazer um bom trabalho, ser um bom funcionário, trabalhador. In chapter 3 of Colossians, Paul writes about distinctive living. No capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo fala de viver de uma forma diferente, de uma forma distinta. He talked about different ways to be fathers, mothers, children, spouses. Formas diferentes de ser maridos, mulheres, filhos, esposos. And masters, servants, workers. Senhores, escravos, trabalhadores. He said the way we live in relationship to others is distinctive as Christians, should be distinctive as E Christians. disse que a forma como nós vivemos em relação com os outros deve ser diferente por sermos cristãos. So when we are workers, he said to us, whatever you do, Quando somos trabalhadores, Paulo diz-nos que o que quer que façamos, whether in word and deed, do it all in the name of the Lord Jesus. seja por palavra, seja por ato, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Whatever you do, work at it with all your heart, as if it is the Lord Christ you're serving. Em tudo o que fazem, façam-no com todo o vosso coração, como se estivessem a servir o Messias. Let me tell you about Eleanor, who is a government official.
Deixem-me falar-vos da Eleanor, que pertence a um departamento do governo. And Eleanor has been told she could be made redundant. E foi-lhe dito que ela pode ficar sedentária, pode deixar de ter um posto de trabalho. And her boss is using this to make her work even harder than before. E o chefe dela está a usar esta pressão para ela trabalhar ainda mais do que trabalhava antes. And at first she feels frightened and worried about her job. She is the main breadwinner in her house. E ao princípio ela sentiu-se perfeitamente assustada e preocupada porque o ordenado dela é o principal lá em casa. And then she and I share this verse, and she realizes Jesus is in control. E nós compartilhamos as duas este versículo e ela compreende que Jesus está no controle da situação. So she works really hard, knowing that it is for God she serves. It's God she serves. E ela trabalha no duro, como nós costumamos dizer, trabalha arduamente, tendo consciência que é Jesus que ela está a servir. Do you know, brothers and sisters, that when God looks at your skills and abilities, He values them? Sabem, irmãos e irmãs, que quando Deus olha para as vossas capacidades, Deus dá-lhes valor. He has put each one of us where we are to use the opportunities to make a difference. Ele colocou-nos onde estamos para usarmos as oportunidades de fazer a diferença. Let me tell you about Andrea, who works in the social services. Deixem-me falar-vos de uma senhora chamada Andrea que trabalha nos serviços sociais. And they have had a complaint in, and they're very worried for their jobs. They have. Had a complaint about their job. Eles tiveram uma queixa relativamente ao trabalho e estão muito preocupados com o seu posto de trabalho. And one day her colleague comes in crying and says, I can't take this any longer. E uma das colegas dela um dia entrou no escritório e disse: eu já não aguento mais. I'm handing in my resignation, I'm leaving the job. Vou apresentar a carta de despedimento, vou-me embora. And Andrea says, look, I'm sure there's another way we can deal with this. Please don't resign. E a Andrea disse: por favor, eu tenho a certeza que há uma ou outra maneira de lidar com o assunto. Por favor, não te despeças. And her colleague says, why is it that you're so different? Why do you have such a different attitude? E a colega disse: mas porquê é que tu és tão diferente? Porquê é que tens uma atitude tão diferente? And Andrea says, well, it's because I follow Jesus that I have a different attitude. Bem, é por eu seguir Jesus que tenho uma atitude diferente. And her colleague listens to her because she does good work and she is able to speak up about Jesus. E esta colega dela ouve-a, dá-lhe atenção porque ela faz a Andrea faz um bom trabalho e tem a coragem de falar em Jesus. You see, God values all that we do. Deus valoriza tudo aquilo que fazemos. One of Scotland's famous runners and missionaries is a man called Eric Liddell. Has anybody heard of him? Yep. Good. Dos missionários e famosos corredores ingleses é um homem chamado Eric Liddell. So Eric wants to compete in the Olympics, and his sister is very cross with him. E ele queria ir aos Jogos Olímpicos e a irmã estava mesmo chateada com ele. And she says, why are you wasting your time? You should be preaching the gospel. E dizem: bem, mas porquê é que estás a perder tempo? O que tu devias fazer era pregar o Evangelho. And Eric Liddell says to his sister, look, I believe God has called me to be a missionary and I will be going to China. E ele disse à irmã: olha, eu creio que Deus me chamou, vou ser um missionário, vou para a China. But when God made me, He made me fast. Mas quando Deus me criou, Ele criou-me capaz de correr muito depressa. And when I run, I feel God's pleasure. E quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus em mim. God takes pleasure in the things that you are good at maths.
E Deus tem prazer naquilo em que nós somos bons. At law, Na advocacia, sobre a lei, sobre a matemática, at nursing, como enfermeiras, whatever. God, seja o que for. do you know that God takes pleasure in the essay that you've written, the submission that you've put in? Deus tem prazer naquela composição que escreveram, naquele artigo que escreveram, The building designed, the cake baked, no bolo que se fez, no edifício que foi traçado, esquematizado, the child healed or the case won. o caso que se ganhou ou a criança que se curou. You see, God made you for work right at the very beginning. Deus fez-vos para o trabalho, logo desde o princípio. And He takes the deepest of pleasure when He sees you work well. E tem grande e profundo prazer quando nos vê trabalhar bem. And when we work well, we have credibility before our colleagues. E quando trabalhamos bem, temos credibilidade junto dos nossos colegas. If we do our work badly, we are a bad witness to Jesus. Se fizermos o nosso trabalho mal feito, somos maus testemunhos de Jesus. When we do our work well, we are testifying to the God who is the creator, the perfect creator. Quando nós fazemos bem o nosso trabalho, estamos a dar testemunho deste Deus que é o Criador, o nosso Criador. So, here are 6 M's. I'm going to pick. Aqui estão estes 6 pontos. They're not rules, they're suggestions of São things you can sugestões, não são regras. do. They're not a pressure, a Não joy. são, não são uma pressão, são uma alegria. So let's look at this one, molding culture. Observemos esta, mudar a forma da cultura. One of the biggest differences I think we can make is to mold a culture of the organisation that we're part of. Uma das coisas belas que podemos fazer é remodelar a cultura da organização em que trabalhamos. Let me tell you about Andrea, who works in mental health. Deixem-me falar-vos desta senhora que trabalha em saúde mental. She has just got a new job and she is the boss. Ela agora é patroa, tem um trabalho novo, But she has a bigger boss. mas tem um patrão acima dela. And he's always sad because the job is so hard and he's so oppressed by government demands. E este patrão está sempre triste porque o trabalho que tem é mesmo duro e as exigências governamentais são muito pesadas. So Andrew has invented a new idea, Good News Friday. E então a Andrea inventou uma nova ideia. A sexta-feira das boas novas, das boas notícias. So every Friday she looks for good news and she emails her boss with things that are good that have happened that week. E todas as sextas-feiras ela envia um mail ao patrão a contar-lhe as coisas boas que aconteceram durante essa semana. And when her boss is feeling bad, he emails her and says, "Is there any good news?" E quando o patrão se está a sentir mesmo em baixo, manda-lhe um e-mail a perguntar: há boas notícias? So she's changing what's happening. Portanto, ela está a mudar o que acontece. Some of the people who work for her are psychiatric nurses. Algumas das pessoas que trabalham para ela são enfermeiras na área psiquiátrica. And they work in a youth unit. Trabalham numa unidade juvenil. And they are dealing with anorexics. Trabalham com anorexia. And one of the jobs they have to do, there are 12 people in their unit, and they have to force feed them. São 12 pessoas na unidade e muitas vezes têm que alimentar à força as pessoas. Otherwise they would die. Caso contrário, as pessoas morrem. It takes 4 people to force feed a child. São precisas 4 pessoas para obrigar um jovem, uma criança, a alimentar-se. And the staff find it really
hard, they're under-resourced. Têm poucos recursos e este trabalho é profundamente duro. So she isn't a nurse, but she looks out her window one day and sees how hard things are. Ela não é enfermeira, mas um dia à janela percebeu-se da dureza do trabalho das enfermeiras. So she opens the door of her office. Abriu a porta do escritório And says, how can I help? e perguntou como é que eu posso ajudar. And they look at her and think, nobody has ever asked that before. No boss has asked that before. E olharam para ela assim, mas ninguém nos perguntou isto antes, nenhum chefe o fez. And she's not a nurse, so she does cleaning and picking things up, nothing important. E ela, como não é enfermeira, ela apanha coisas, limpa e etc. Não faz nada de importante. And her colleagues now treat her seriously because she takes their needs seriously. E agora as colegas dela tratam-na de uma forma muito mais respeitosa, muito mais séria, porque ela compreendeu e assumiu as dificuldades que elas tinham. See, what Andrea is doing is, her actions are concrete examples of what she believes. O que a Andrea está a fazer é dar exemplos concretos pelas suas ações daquilo em que ela crê. She is being generous with her life. Está a ser generosa com a sua vida. And people are beginning to ask, who is it that she follows? E as pessoas estão a começar a perguntar, mas quem é que tu segues? And one other thing Andrea does is every day when she goes into an office, she goes round each place. E o que ela faz diariamente é quando entra no escritório, passa por cada um dos locais de trabalho. Before anyone else has come in, and she prays for each person by name, praying they will encounter the loving God. E ela, antes das pessoas chegarem, ela ora especificamente por cada uma das pessoas naquele sítio de trabalho para que encontrem Deus. That's something all of us can do. Isto é algo que todos nós podemos fazer. We can pray for each person in our workplace. Nós podemos orar por cada uma das pessoas no nosso local de trabalho. Now, if you're interested in exploring this a bit more, there are some resources that we have at the London Institute of Contemporary Christianity. I'm going to show you some examples. E se desejarem explorar mais esta área específica, então há alguns recursos que nós temos no Instituto Londrino do Cristianismo Contemporâneo e deixem-me mostrar-vos alguns dos recursos. And some of the resources are at the back. We have some films. Alguns estão lá ao fundo, há filmes, And some books. livros. And for pastors, we've some books that help you think about how to teach about whole life discipleship. Para os pastores, há alguns livros para os ajudar a que ensinem sobre este discipulado que engloba todas as áreas da vida. What percentage of the population in Portugal are born again Christians? Qual a percentagem da população em Portugal que são cristãos nascidos de novo? 0,4%. E a maior parte dos evangélicos não concorda com esta porcentagem. Acha que é elevada demais? Não, que é inferior. 0,4%. 0.4%, very small number, isn't it? Número baixinho. And not all evangelicals agree with this percentage. Is it smaller or more? No. He said small. In the UK, it is about 4%. No Reino Unido é mais ou menos 4%. But what we say to Christians is if you just stay in your church on your own, E o que dizemos aos cristãos é, se vocês se mantiverem na vossa igreja, nas vossas instalações, sozinhos, how will people encounter Jesus? como é que as pessoas vão encontrar Jesus? But we are Christians. Imagine we're red dots. Imaginem nós, cristãos, como pontinhos vermelhos. We are seeded into society.
no meio da sociedade. But if we're not there, how will people hear? Mas se lá não estivermos, como é que as pessoas vão ouvir? It's so important that we have courage to be followers of Jesus. É tão importante nós termos a coragem de sermos seguidores, discípulos de Jesus. Now, when we started, I was asking you, how many people do you know who follow Jesus? How many people are you praying? How many people do you know who don't know Jesus? Quando começámos, estávamos a perguntar quantas pessoas conhecem quantas pessoas se dão que não conhecem Jesus. And I asked you to write down the names of 3 people. Pedi-vos para escreverem os nomes de 3 pessoas. So the 3 people you're going to pray for, I would like you to write down what is their, are they married? Relativamente a essas 3 pessoas, gostaria que escrevessem também algumas coisas. São casadas? Or do they have a girlfriend or boyfriend? Têm namorado, namorada? And what's their name? Qual é o nome dessa pessoa? I'm expecting you to do this. You Espero que write them façam. down. Write them down. Escrevam os nomes do cônjuge, se existe, das pessoas que pensaram. What's their number 1 concern? Qual é a sua principal preocupação? A principal preocupação dessas 3 pessoas que anotaram? What's their favorite thing to do? Qual é a coisa que mais gostam de fazer? What book are they reading? Or what is their favorite television program? Qual é o seu programa de televisão favorito ou qual é o livro que andam a ler? The relationships that we have with people and the way we develop them are so significant. As relações que nós temos com as pessoas e a maneira como as desenvolvemos é de tal maneira significativa. One of the best things we can do as Christians is to take time and be with people. Uma das coisas melhores que como cristãos podemos fazer é agarrar em tempo e passá-lo com as pessoas. So let me tell you about Karen. Karen is a senior nursing manager who's responsible for quality assurance. Deixem-me falar-vos da Karen. Ela é uma enfermeira-chefe que tem à sua responsabilidade questões de qualidade. And Karen is wondering how she can make a difference in her workplace. E ela está a interrogar-se sobre como pode fazer alguma diferença no seu lugar de trabalho. And in the UK, most people skip lunch or eat lunch at their desk. E no Reino Unido a maior parte das pessoas ou não almoçam ou comem o almoço à secretária. Now that doesn't happen in Portugal, does it? No. E isso não acontece em Portugal, pois não? Não. Good lunches. I had one yesterday. Very good. But what she does is she goes with her personal assistant and they go to the lunchroom and they eat lunch. O que ela faz é, com a sua assistente pessoal, vão ao refeitório e comem lá o almoço. Now Karen and her PA have been going to an Alpha course. Do you know about Alpha here? Yeah. They've been going to an Alpha course. Tanto ela como a sua assistente têm frequentado um curso Alpha. And Michelle has become a Christian. A Michelle tornou-se cristã. And now she comes to a Bible study at my house. E agora ela vem ao estudo bíblico em minha casa. And we meet every 2 weeks. Encontramos-nos de 15 em 15 dias. And every time I make a cake. E todas as vezes que eu faço um bolo, not as good as the Portuguese cakes. Não são tão bons como os portugueses. But I make a cake. Mas eu faço um bolo. And when they go to the canteen after the Bible study, e quando vão à cantina depois do estudo bíblico, people say, "What was the cake that was made?" As pessoas perguntam de que era o bolo que foi feito. And so when they tell them what the cake's about, they also tell them what was studied in the Bible. E quando lhes contam do bolo, também lhes contam aquilo que estudaram no tempo de estudo bíblico. So now I make fancier and fancier cakes. Portanto, eu estou a fazer bolos cada vez melhores. So they have better opportunities to share the gospel. Para poderem ter melhores oportunidades para compartilhar o Evangelho. So, what I'm trying to illustrate is there are many different ways to be in relationship. O que eu estou a tentar ilustrar é que há milhentas formas diferentes de estar em relacionamentos.
So relationships are very key. Portanto, são chave os relacionamentos. And in John chapter 13, Em João, no capítulo 13, Jesus gives a very important example, doesn't he, when he washes the disciples' feet. ele dá um exemplo importantíssimo quando lava os pés aos discípulos. You see, then it was the lowest, most unimportant slave who washed feet. Era o escravo mais baixinho, mais pouco importante, que lavava os pés. And Jesus, our Lord and Master, takes off his coat and wraps a towel round just like a servant. E Jesus, o nosso Senhor, tira a sua veste e envolve-se numa toalha, tal como um escravo. And he washes their feet, their dirty feet. E lava-lhes os pés bem sujos. And you remember Peter goes, Lord, not me, don't wash my feet. He was ashamed. Lembram-se de Pedro, por favor, Senhor, a mim não. Sentiu vergonha. You see, Jesus showed, he showed what it was like to follow him by serving. Jesus mostrou o que era segui-lo através do serviço, And he ao said, servir ele próprio. he said, if I, your Lord and teacher, have washed your feet, E disse, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, so you should also wash one another's feet. da mesma forma devem lavar os pés uns aos outros. I've set you an example that you should do as I have done for you. Deixo-vos o exemplo para que o sigam, para que façam o que eu fiz por vós. I wonder who in your workplace you could serve like this. E eu interrogo-me sobre quem no vosso local de trabalho poderiam servir assim. Just like Andrea, I told you about, who went in to help with the nurses. Tal como a Andrea que vos falei, que foi ajudar as enfermeiras. Maybe for you it's, you'll always clear up the coffee cups after the meeting. Talvez seja levantar as chávenas depois da reunião terminar. Let me tell you about Roz. Deixem-me falar-vos da Rose. Roz works as she was working in an office and she was trying to tell this man about Jesus. Ela trabalhava no escritório e estava a tentar falar de Jesus a alguém, a um senhor. She'd never met him before and yet she said, oh, you must hear about Jesus. Ela nunca se tinha encontrado com ele e, no entanto, disse-lhe, devia ouvir sobre Jesus. And he goes, who are you? What are you doing? Por favor, tenha dó. And she went away and she felt ashamed because she had no relationship with this man. E ela saiu e sentiu-se mesmo envergonhada porque não tinha qualquer relação com aquela pessoa. She didn't know what was important to him, Não sabia o que era importante para ele, but she was trying to tell him, you must know about Jesus. mas estava a tentar dizer, tu tens de conhecer Jesus. So she went home at night and she prayed, Foi para casa à noite, orou. Lord, what can I do to start building a relationship? Senhor, o que é que eu posso fazer para começar a estabelecer uma relação? Now this man had ordered rooibos tea, red bush tea. Rooibos tea, sim. Yeah. Aquele senhor tinha encomendado um chá que se chama Rooibos. Há por aí no mercado. So the next morning, the Lord had put in her head, rooibos tea. E na manhã seguinte, o senhor tinha posto na cabeça dela, olha, chá Rooibos. So she went to the shop and bought tea and left the box of tea on his desk and said, from the tea fairy. E na manhã seguinte, ela tinha deixado aquela embalagenzinha de chá na secretária dele, de uma bebedora, e com uma palavra a dizer de uma bebedora de chá também. And the man looked around the office, started to ask, who was it? E ele perguntou à volta no escritório quem é que tinha sido. She said, it was me. Ela It disse, was me. fui eu. And they started the relationship again. E recomeçaram uma relação. Começaram uma relação. And she began to talk slowly about Jesus. E muito lentamente ela começou a falar de Jesus. Because she was in relationship. She was able to make a difference. Porque já tinha uma relação com ele, então foi capaz de fazer algo de diferença. Let me tell you about Graham.
Graham runs an engineering company, a small engineering company. Graham é chefe de uma firma de engenheiros. And he finds that some of his stock has gone missing. E ele descobriu que parte do estoque que tinha voado. And gone missing. And he discovers who it is who has been stealing. E descobriu quem é que o estava a roubar. It's a man who's worked for him for 30 years. Alguém que trabalha para ele há 30 anos. And he wonders what he might do. E interroga-se, o que é que eu vou fazer? He should sack him. Shouldn't he? Despedi-lo. But you see, God has put in his heart that each person in his workplace is precious to him. Mas Deus tem colocado no seu coração que cada pessoa que trabalha para ele é preciosa. So he changes the system, and the man cannot, what's the word? Fiddle the books. Portanto, ele mudou o sistema de maneira a que a pessoa que estava a fazer aquilo deixasse de ter acesso aos livros para poder alterar e levar as coisas para casa. And the man knows that Graham has changed it. E o homem tem consciência que o Graham sabe o que se passou e mudou o sistema. But he has not exposed this man to other people. Mas não o expôs perante os outros. He showed the gentle serving of Jesus to this E man. mostrou a este homem que o estava a prejudicar este ato de serviço à imagem de Jesus. Graham has made a difference in this man's life. O Graham é uma diferença na vida desta pessoa. And I believe God gives you situations, some big and some small, where you can make a difference. E eu estou convencida que Deus vos dá situações, algumas grandes, outras pequenas, onde podem fazer a diferença. I have 5 questions for you, Tenho 5 perguntas para vós. and maybe you can speak to the person next to you. Talvez possam compartilhar com o vizinho do lado. What struck you about what you've heard? O que é que vos chamou a atenção sobre naquilo que ouviram? What questions have come up in your mind as you've thought about this? Que questões é que surgiram nas vossas mentes ao falarmos disto? What have you tried that you might want to share with someone else and say, oh, I've tried this. I O que think é que- this will help you. O que é que desejam compartilhar com alguém do que têm feito que pensam que pode ajudar? Or is there something that you think, I must do that next. I have something I can try. Ou então, uma coisa que eu posso fazer da próxima vez, algo que eu gostaria de tentar. And you might want to think, is there something we need to do in our church? Those of you who are pastors, you might be thinking, oh, I need to think about examples and things I can do in my church to encourage our people. Aqueles de vós que são pastores podem pensar, mas posso arranjar exemplos para encorajar as pessoas, o que é que podemos fazer? Now, 2 more things. 2 coisas mais. If you've got a story to share or something you want to ask about, you can come and speak to me, or I'll give you my email and you can email me about it. Se há alguma coisa que gostariam de conversar comigo, venham ter comigo, ou então posso-vos dar o meu e-mail e mandam um e-mail. That's the first thing. Primeira. The second thing is I don't know if you do this in Portugal, but in the UK, we would get you to speak to the person next to you and share the thing you're going to do and then pray for the other person. Would you do that? Is that okay here? Yeah. Well, at least in mine. In your church? Penso que para todos é normal compartilhar o que gostariam de fazer ou o que vos veio à mente nesta situação e depois orar com a outra pessoa ao lado. Título 2.9 diz para os servos serem submissos, agradáveis e não contradizerem. A minha pergunta é se esses servos
se pode aplicar ao mundo atual, se esses chefes podemos ser nós os trabalhadores atuais. Se um chefe apresentar uma ideia má, como cristã deve estar calada, não posso dizer que não concordo. Should I say I do not agree? I think what the teaching was about is what is your attitude towards your boss? Acho que a questão básica é qual é a atitude para com o chefe, para com o amo, neste caso. And so, what I think it is right to disagree. If you think an idea is not good, it's okay to speak about it and to say no. Eu penso que quando pensamos que não está correto, que não está certo, que não há problema em dizer não. But it is the manner in which you speak and respond. So you need to show respect and gentleness. Mas tudo tem a ver com a maneira como as coisas são ditas, que é necessário mostrar respeito e suavidade, cortesia. What we see in Esther, and we'll see that later, is that she is speaking up about a terrible thing that is planned. O que nós vemos e veremos esta tarde sobre Esther é que ela está a confrontar uma coisa que é algo terrível. But she works at understanding how the palace works so that she can speak kindly and graciously and brings change. Portanto, ela procura compreender como é que o palácio funciona, como é que as relações ali funcionam e fala de uma maneira calma, de uma maneira sábia para trazer mudanças a uma situação tão drástica. And sometimes I think as Christians we are placed in a situation where we have to speak up. So how we speak is very important. But God uses you for that, as we'll see with Esther. Como cristãos, muitas vezes nós somos colocados em situações em que devemos falar. Mas Deus usa-nos para o fazermos, mas devemos ter cuidado com a forma como fazemos, como veremos em Esther.